Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Fernando Júnior e hoje a gente vai dar continuidade com o tema planejamento tributário, análise de casos. E hoje eu vou estar falando sobre a questão da pejotização, que é um termo que foi criado pelo mercado para denominar aquela a transformação de pessoa física em pessoa jurídica, tá? E eu vou abordar nessa aula não só a questão do ponto de vista do prestador de serviço, né, mas também por parte do contratante do serviço, né, que tem as implicações fiscais e tributárias que o físico questiona os dois pontos da relação jurídica, dois polos, né, tanto que contrato de serviço quanto que empresa de serviço, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando da questão da periodização, visando a parte da pessoa física, né, e da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica que é a prestadora de serviço, né, e a pessoa jurídica contratante do serviço. Então, a gente vai analisar os casos emblemáticos referentes a esse tema, porque é um tema que vira e mexe a Receita Federal do Brasil, acaba autuando os contribuintes e acaba gerando nota de infração, né, que são objeto de defesa e julgamento no CARF. Então, antes de mais nada, deixa eu se inscrever no canal. Se gostar desse vídeo, compartilha e também não perca a oportunidade de adquirir os meus livros, né? Um é o curso Imposto de Pessoa Jurídica e o outro é o Manual de Contabilidade para Advogados, ambos disponíveis à venda, né, na Amazon e por sua descrição está nesse vídeo, né? Então, qual que é o objetivo da pejotização? Por que que busca, né, fazer esse tipo de operação? Por que as pessoas físicas, né, acabam constituindo uma pessoa jurídica para prestar serviço, ao invés de fazer a prestação de serviço através da própria pessoa física? Por quê? Porque a carga tributária da pessoa física, se comparar com uma pessoa jurídica, né, acaba sendo mais alta, né? Então, principalmente se a gente estiver falando, comparar pessoa física com pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional, né? Então, qual que é hoje a tributação da pessoa física, né? Então, ela vai ter uma tributação desse rendimento naquela ali tabela progressiva do imposto de renda, que seja pode ensejar uma tributação na carga tributária de até 27,5%, né? Sobre aquele rendimento recebido, né? E, por sua vez, a pessoa jurídica tomadora do serviço, né? Quando ela faz a pagamento desse valor, tem que recolher os encargos previdenciários. Então, tem que recolher INSS, FGTS, SAT, SENAI, SENAC, etc. Acaba onerando bastante a tributação por parte de quem está contratando o serviço. Então, para fazer uma minimização dessa carga tributária, é que algumas empresas ou pessoas físicas acabam fazendo esse tipo de operação que o fisco entende que é um planejamento tributário que acaba sendo objeto de questionamento. Então você vai ver do lado da pessoa física a tributação de 27,5%, do contratante de serviço, seja ele contrato de pessoa física, né, ele vai ter uma tributação bastante grande, né, vai ter que descontar isso na fonte, né, isso acaba tornando às vezes inviável para o prestador fazer isso, e sendo que se você contrata uma pessoa jurídica, essa tributação acaba sendo minimizada, acaba sendo reduzida. Então, se eu contrato, né, uma pessoa jurídica ao invés de uma pessoa física, eu vou ter uma tributação menor. Então, para a pessoa física, constituir uma pessoa jurídica e prestar o serviço, ao invés de fazer receber o honorário, o rendimento através de uma pessoa física, é vantajoso. Por quê? Se eu tiver constituída uma pessoa jurídica e ela for optante do lucro presumido, eu vou ter a seguinte carga tributária. Vou ter um imposto de renda de uma alíquota efetiva de 4,8% sobre o serviço, porque, lembra, quem assistiu aula de lucro presumido vai lembrar, sobre o faturamento, sobre a base de cálculo, vou aplicar a alíquota de 32%, que é o percentual de produção do serviço, e sobre isso vou aplicar a alíquota do imposto de renda, que é de 15% mais 10% adicional, e daria uma carga tributária efetiva de 4,8%. Eu tenho também sobre a contribuição social sobre o lucro, uma carga tributária efetiva de 2,88%, né? Então, sobre o rendimento recebido, aplico a alíquota de produção de 32%, chega a base de cálculo, e sobre isso aplico a alíquota de 9%. Vou ter um PIS de 0,65%, que é regime cumulativo, vou ter uma COFINS de 3%, vai dar um total de 11,33%, e se eu for incidir o ISS, se eu pegar uma alíquota máxima de 5%, chega a algo em torno de 16% contra 27,5% da pessoa física. Então, eu tenho uma economia tributária de mais ou menos 10%. E se for pelo Simples Nacional, caso a atividade possa ser
testada pelo Simples Nacional, aí essa carga tributária acaba sendo bastante vantajosa. Então, por força disso, é que muitas pessoas físicas optam, ao invés de receber o rendimento pela pessoa física, receber o rendimento pela pessoa jurídica, porque tem uma carga tributária mais vantajosa. E isso é objeto de questionamento pelas autoridades fiscais. Por quê? Qual que é a primeira pergunta que você deve responder? Essa minha atividade, eu posso fazer isso? Ela comporta eu constituo uma pessoa jurídica? Essa pessoa jurídica de fato existe? O sócio que faz parte da pessoa jurídica é sócio mesmo? Ou simplesmente é alguém que tem uma cota só para poder caracterizar essa pessoa jurídica? E isso que é objeto de questionamento por parte das autoridades fiscais. E aí nós temos exemplos, né, mais comuns, né? Quais são os segmentos, quais são as pessoas físicas que acabam adotando esse tipo de formato jurídico, continua a pessoa jurídica para prestar serviço para o seu contratante. Então nós temos artistas, nós temos atores, atrizes, cantores, cantoras, que ao invés de receber rendimento pela pessoa física, recebe pela pessoa jurídica, ou através da pessoa jurídica, temos jornalistas, temos jogadores de futebol, temos advogados, temos contadores, temos executivos, temos gerentes, temos funcionários, etc. Então, médicos também temos. Então, nós temos um segmento, né, muito grande, no qual o contribuinte opta, ao invés de receber o rendimento pela pessoa física, recebe pela pessoa jurídica. Em alguns casos, que se tem notado que o próprio contratante de serviço, para poder minimizar a sua carga tributária como contratante, ele recomenda, orienta que o contratado monte uma pessoa jurídica para prestar serviço, para poder ambos terem uma vantagem tributária na tributação, e isso é objeto de questionamento pela autoridade fiscal. E aqui nós temos exemplos, né, de casos bastante emblemáticos, famosos, né, de contratados e contratantes que foram objeto de atuação em lotes por parte da pessoa física, né, por parte da Receita Federal do Brasil. Então nós temos Domingos Meirelles, o Neymar, o Ratinho, o Filipão, o Guga, a Angélica, Cristina Oliveira, Renato Machado, Ricardo Boechat, Natália Timber, Helena Norbert, Beatriz Tillman, né? Então, casos emblemáticos que foram atuados as pessoas físicas, e temos também o caso da autuação das pessoas jurídicas, no caso dos contratantes, no caso da TV Globo, do Internacional Futebol Clube e da TV Bandeirantes. Então, esses casos emblemáticos, das quais algum deles eu vou comentar na aula de hoje, né? Então, qual foi o início dessas autuações? Quando começou as autuações referente à pejotização, na qual se buscava autuar ou desconsiderar a pessoa jurídica constituída e autuar a pessoa física. Então, iniciou em Curitiba e em Porto Alegre. Eram autuações que foram efetuadas pela antiga Secretaria da Receita Federal do Brasil, que hoje é a Receita Federal do Brasil, no qual eles intimavam o contribuinte, iam fazer a fiscalização em loco e analisavam os documentos que poderiam descaracterizar as prestações de serviço. Então, analisamos os contratos firmados com os contratantes, né, as notas fiscais, para poder tentar desconsiderar aquela operação e dizer que, na verdade, a tributação deveria ser pela pessoa física e não pela pessoa jurídica, né? E essas autuações da Receita Federal do Brasil, qual que é o fundamento dessas autuações? Então, algumas delas alegam que houve simulação da operação, porque, na verdade, se criou uma pessoa jurídica para poder mascarar uma relação de emprego, para poder esconder a verdadeira prestação de serviço, que é da pessoa física, né? O ponto fundamental dessas autuações é alegar que, por ser um serviço personalíssimo, ele não pode ser prestado por uma pessoa jurídica, assim como uma pessoa física. Por exemplo, quando a TV Record ou, né, o SBT contrata o Ratinho, ele quer o Ratinho ali apresentando o programa. Então, ele não contrata a pessoa jurídica do Ratinho, mas sim a pessoa física. Quando ele autua, por exemplo, um jornalista, é a mesma coisa. Uma atriz, um ator, é a mesma coisa. Então, com base nesse fundamento, que o serviço é personalíssimo, eles acabam atuando as pessoas jurídicas, né, as pessoas físicas dessas celebridades, e acabam fundamentando seus autos de infração. Outro argumento importante que eles colocam também, né, nos autos de infrações para não caracterizar uma desconsideração da pessoa jurídica, porque
Se fundamentar como desconsideração da pessoa jurídica, tem que ter uma consideração judicial com base no artigo 50 do Código Civil. Então, eles alegam que há uma mera reclassificação de rendimentos, no qual eu estou reclassificando o rendimento da pessoa jurídica, transferindo para a pessoa física e tributando na pessoa física, tá? E nesses casos que há o fundamento da simulação, eles aplicam a multa de ofício majorada ou qualificada em alguns casos. Então, esses são os fundamentos de autuação. E aí, esses casos são julgados pela DRJ, a maioria deles, julgamento negado por provimento da impugnação do contribuinte, e isso vai para o CARF. Os primeiros casos foram julgados pelo antigo Conselho de Contribuintes, né, e hoje são julgados pelo CARF. Então, qual o fundamento desse julgamento, desses casos no CARF? Então, eles ratificam que há uma reclamação de rendimento da pessoa física na pessoa jurídica, porque os contribuintes, muitos deles alegam a violação do artigo 50 do Código Civil, que há uma desconsideração da pessoa jurídica, e o Conselho entende que não, que é uma mera reclassificação de rendimento da pessoa física para pessoa jurídica. A maioria dos casos entende que não há simulação, porque não há fraude, não há dolo, né, há uma simples interpretação equivocada da legislação, no qual o contribuinte constitui a pessoa jurídica e presta serviço, sendo que deveria fazer pela pessoa física. Entende que na aplicação do artigo 116, parágrafo único do CTN, porque como é uma norma que depende de regulamentação, não há que se falar na aplicação desse dispositivo legal, afasta a multa majorada ou a multa qualificada, porque entende que não há motivo de dolo, de fraude ou simulação das operações, somente em alguns casos específicos, mas é porque o caso tem um detalhe que poderia entender que há uma simulação, e permite o aproveitamento do crédito pago pela pessoa jurídica na pessoa física, que é uma contradição. Se eu estou falando que não há desconsideração, então por que eu vou permitir que o imposto pago pela pessoa jurídica seja aproveitado, abatido da dotação da pessoa física, né? Então não faz muito sentido, mas como esse acaba favorecendo o contribuinte, né? Tudo bem, não vejo problema, mas a gente pensar tecnicamente falando, academicamente falando, isso não faz muito sentido e, na verdade, enfraquece o fundamento da manutenção desses autos de infração. E aqui nós temos o primeiro caso, que foi julgado pelo antigo Conselho de Contribuintes, que é do Ratinho, né? O Ratinho ele foi autuado e perdeu em primeira instância na DRJ, e no Conselho de Contribuintes também perdeu, né? No seu caso, porque eles entenderam que o fundamento da autorização estava correto, que ele, né, por ser apresentador, é um serviço personalíssimo, e estava correta a autoridade fiscal e manteve a autuação. E o Ratinho ele tem dois casos, Ratinho 1 e Ratinho 2. Né? Aí nós temos o outro caso, né, também que foi julgado no CARF, que também foi bastante emblemático, que é o caso do Filipão, que é o Filipão 1, que também foi julgado pela antiga Sexta Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes. Também, esse caso, por voto de qualidade, entenderam que o contribuinte não tinha razão, né? Eles entenderam que a regulação de rendimento estava correta, afastaram a simulação, porque entenderam que não havia simulação da operação, e permitiram o aproveitamento do crédito dos impostos pagos pela pessoa física pela pessoa jurídica. Então, isso acabou sendo o fundamento desse acordo que manteve o auto de infração do Filipão. E aí teve o segundo caso do Filipão, né? Então, o Filipão são dois casos, dois períodos distintos, e nesse caso também manteve-se a autuação, né? Entendendo que ele não tinha razão e mantendo os fundamentos da autoridade fiscal e da decisão da DRJ, né? Entendendo que a recuperação de rendimentos estava correta e quem prestou serviço, na verdade, foi o Filipão e não a pessoa jurídica, e era um serviço personalíssimo. Aí nós temos que fazer uma linha de corte, por quê? Em 2005 foi editado, né, a MP do Bem, no qual foi inserido um artigo, o artigo 129, que é o famoso artigo 129 da Lei 11.196 de 2005, que ela veio tentar esclarecer algo que já não precisava ser esclarecido, que pessoa jurídica é pessoa jurídica, e como pessoa jurídica tem que ser respeitada. Então, o que ela faz, o artigo 129, né? Que
muitos entendem, e eu entendo também que é uma norma de caráter interpretativo. Ele vem simplesmente ratificar algo que já estava posto no mundo jurídico, ou seja, para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive ou de natureza científica, artistas ou cultural, ou em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de qualquer obrigação de sócio, empregado da sociedade, prestador de serviço, quando for essa realizada, se sujeita não somente à legislação aplicável à pessoa jurídica. Então, o que ele está falando? Simplesmente, que pessoa jurídica é pessoa jurídica, e para fins fiscais e previdenciários deve ser respeitada. E ela só pode ser questionada se houver desconsideração dessa pessoa jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil, que fala, né? Que é sujeita tão somente à legislação aplicável à pessoa jurídica, sem prejuízo da observação disposta no artigo 50 do Código Civil. Então, o artigo 109 da Lei 11.196, ela veio simplesmente esclarecer algo que já existia, ou seja, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Eu só posso desconsiderar ela, só posso dizer que ela não é pessoa jurídica, se houver caracterização de fraude. Se houver comprovado que o contribuinte, na verdade, criou aquela sociedade, ela não existe. E para que isso também seja aconteça, tem que haver a desconsideração dessa pessoa jurídica através de decisão judicial com base no artigo 50 do Código Civil. E aí, depois da edição do artigo 129 da Lei 11.196 de 2005, aí vieram os casos que começaram a ser julgados pelo Conselho. O que diferenciou, né, os casos que foram julgados após a edição do artigo 129 da Lei 11.196, que ele fala o seguinte, que o artigo 129 criou um regime jurídico novo, e por criar um regime jurídico novo, ele só vale a partir da edição dessa lei, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2006. Né? Esses autos de infração são anteriores a 2005. Né? Aí eles falam que não vale porque se aplicaria daqui em diante. E os contribuintes alegando o caráter interpretativo dessa legislação, com base nesse entendimento, o Conselho de Contribuintes entendeu, né, que não se aplicava porque a norma não teria caráter interpretativo, tá? Mas simplesmente a criação do regime jurídico novo. Então, só valeria a partir de 2006, né? E aí foi esse caso que foi julgado do Ratinho, o Ratinho 2. Então, ele também não conseguiu ter sucesso no julgamento do seu recurso, né? E acabou tendo o auto de infração mantido, né? E aí nós temos o acordo do caso do Guga, do tenista, né, Gustavo Kirten, que ele também foi autuado, e esse caso do Guga, ele tem um detalhe interessante, né? Porque o Guga, quando ele constituiu a sociedade, ele transferiu os direitos de imagem para a sociedade e os direitos de imagem eram explorados pela pessoa jurídica. Então, ele recebia os direitos de imagem de propaganda, da exploração da sua marca, sempre com a pessoa jurídica. E os prêmios que ele ganhava como tenista eram recebidos pela pessoa física, porque ele entendia que era serviço personalíssimo, então, portanto, não podia receber através da pessoa física. Então, ele segregou bem essa separação. E o seu sócio era o seu irmão, né? E quem administra a sociedade, os bens, o patrimônio do Guga, é o irmão. O Guga é um atleta, ele sabe jogar tênis, ele não sabe administrar o patrimônio, então é o irmão dele que administra, né? Então, com base nesses detalhes do caso, né, a defesa acabou colocando isso na defesa para poder dizer que a pessoa jurídica do Guga ela é diferente, né? Porque ela fez o que deveria realmente fazer, ou seja, direito de imagem. Ele não é direito personalíssimo, ele pode ser cedido pela pessoa jurídica. Vamos imaginar hoje, né? O Michael Jackson, a família do Michael Jackson recebe, os filhos do Michael Jackson recebem o direito de exploração da imagem do Michael Jackson, ele já morreu. Vai falar que o serviço personalíssimo não pode receber através de uma fundação, de pessoa jurídica, o próprio Ayrton Senna, né? O próprio Elvis Presley e outros mais, artistas famosos que faleceram, que têm sua imagem que rende recursos. Então, isso reforça a linha de defesa, né? Então, no caso do Guga, o julgamento foi... ele perdeu na turma baixa e perdeu por voto de qualidade, né? Então, o mérito perdeu e permitiu
somente a compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica no auto de infração da pessoa física. Isso foi para a Câmara Superior e também, infelizmente, acabou também perdendo lá na Câmara Superior. Eles entenderam que não tinha razão o Google, mas eu entendo que é um caso que ele teria razão. Aí nós temos esse outro caso da Angélica, né, também que foi julgado no cárcere, né, apesar dela demonstrar que a pessoa jurídica tinha muitos custos, que era tributada pelo lucro real, né, porque a margem de lucro da Angélica era muito pequena, ela acabou perdendo também, não conseguiu ter sucesso no julgamento do caso dela, foi negado também provimento por voto de qualidade. Eu diria hoje, esse caso, se fosse julgado afastando o voto de qualidade, eu acho que ela teria sucesso, né? Mas permitiu a compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica na nota de infração da pessoa física e não reconheceu a natureza interpretativa do artigo 129 da Lei 11.196, tá? Aí nós temos o caso da Natália Schimberg e da Adelaine Norman. Esses casos, eles tiveram provimento ao contribuinte, elas ganharam. Por quê? Nesse caso, houve a demonstração contábil que a sociedade existia, que ela pagava prolabore para os seus sócios, que os lucros eram distribuídos para os sócios, né? Então, o sócio da Natália Schimberg e da Leilani, no caso da Natália, era um ator, no caso da Leilani, era um outro jornalista, e eles recebiam o lucro proporcionalmente à participação que cada um tinha, né? E por força desses elementos fatos, foi dado provimento por unanimidade aos casos tanto da Leilani quanto da Natália Schimberg, e por força desse detalhe. Aí temos o caso da Beatriz Tillman, uma outra jornalista também, que ela também teve provimento parcial do seu recurso, porque só foi mantido, como ela prestava serviço para várias entidades, não somente para a TV Globo, só o contrato da Globo é que se manteve a autuação. Os contratos que não eram da Globo foram excluídos da tributação, né? E por força disso, houve uma redução bastante grande do auto de inflação, porque demonstrou que ela tinha fontes de receita muito grandes do que o contrato da própria Globo, foi dado por provimento parcial ao recurso dela e permitiu essa compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica na pessoa física, né? Aí nós temos o caso do Neymar, um caso também bastante emblemático, um caso grande, né, que foram milhões de atuação do Neymar, né, que foi a transferência dele do Santos para o Barcelona. Então, ele reconheceu, né, nesse acórdão, né, que o direito de imagem pode ser cedido, ele poderia ser explorado através de uma pessoa jurídica, né? Ele permitiu excluir da tributação os contratos que não eram com o Santos Futebol Clube, que eram contratos de patrocínio com outras entidades, com outras marcas. O Neymar tinha bastante contratos, né? Permitiu compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica, né? E só manteve a atuação referente à transferência para o Barcelona. Tá? Então, aquela audifação que era muito grande, significativo, houve uma redução de quase 80%, porque excluiu os direitos de imagens, excluiu os contratos que não eram do Santos, e só se manteve a atuação referente à transferência para o Barcelona. Então, esse caso é bastante interessante, vale a pena ler o acórdão, porque para ver os detalhes que foram analisados pela turma de julgador, pelo relator, que acabaram dando provimento parcial ao recurso do Neymar, né? E aí nós temos o caso até agora, o que analisou? A gente analisou o ponto de vista da pessoa física prestando serviço. Ela constitui a pessoa jurídica, a pessoa jurídica presta serviço para ter a vantagem tributária de não tributar na tabela progressiva, mas tributar através da pessoa jurídica, seja pelo lucro ou pelo simples. E agora a gente vai ver o lado do contratante, do tomador de serviço, que também é objeto de questionamento, porque as autoridades fiscais entendem que para reduzir o recolhimento dos encargos previdenciários, né, por parte como contratante, como fonte pagadora, eles atuam e englobam as pessoas jurídicas como tomadores de serviço, tá? Aí nós temos esses acordos, né? São quatro acordos que foram do mesmo contribuinte conjugado em 2016, que manteve a atuação, que decidiu por maioria de votos na incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo internacional às pessoas jurídicas constituídas pelos jogadores e técnicos. Então, esse é um caso no qual o Internacional Futebol Clube ele recebia notas fiscais de jogadores de futebol e o fisco autuou
os jogadores, o técnico, e autuou também a contratante, que no caso internacional, entendendo que aquilo, na verdade, não era prestação de serviço, e por força disso, manteve, cobrou-se os encargos previdenciários, e o ADRJ e o CARF entenderam que o contribuinte não tinha razão, porque, na verdade, isso era uma relação de trabalho, e por força disso, manteve sua atuação. Aí nós temos esses 2 casos que foram julgados em 2018, também, né, que manteve a atuação, que decidiu pela incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos por uma indústria de calçados e pessoas jurídicas que lhes prestavam serviço de confecção. No caso interno, evidenciou-se que muitas pessoas jurídicas contratadas foram constituídas no mesmo endereço do contratante por seus ex-empregados, bem como o contratante era tomador excluído de serviço. Então, e que caracterizou como, na verdade, uma relação de emprego aí, portanto, manteve-se a autuação, que era o único contratante, e todos os contratados eram, na verdade, ex-funcionários da pessoa jurídica, e todas as empresas funcionavam no mesmo endereço. Então, isso não é, na verdade, uma relação de prestação de serviço, mas sim uma relação de mascarar uma relação de emprego para poder reduzir a carga tributária, e nesse caso manteve sua atuação. Aí, nesse caso, um caso da TV Bandeirantes, que foi julgado em 2018, que também manteve, né, a autuação, decisão da RJ, e decidiu pela incidência das contribuições previdenciárias sobre valores pagos pela TV Bandeirantes e pessoas jurídicas constituídas por apresentadores de televisão e outros profissionais do ramo, né? Então, muito semelhante ao caso do internacional. Aí nós temos esse outro caso, né? Também que manteve sua atuação, manteve-se a decisão da RJ, que são 2 casos julgados em 2018, decidiu-se pela incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos por pessoas jurídicas, suas subcontratadas, visto que os sócios da subcontratada já haviam sido empregados da contratante, mesmo caso que eu tinha já comentado, ou seja, eles eram ex-funcionários, então só se for a pessoa jurídica para manter a redução de carga tributária. O serviço prestado pelos sócios subcontratados é realizado na dependência da contratante, ou seja, nem cede, né, a contratada tinha, né? Os sócios da subcontratada se utilizavam de facilidade, telefone, equipamentos de proteção fornecidos pela contratante, ou seja, na verdade, não tinha uma pessoa jurídica ali prestando serviço, mas sim funcionários que criaram uma pessoa jurídica para prestar isso, e acabou sendo indícios, né, provas contra a defesa do contribuinte. Aí nós temos esse outro caso, né, que afastou a incidência da contribuição previdenciária, que é o caso de uma empresa de engenharia. Ela prestava serviço de consultoria. O voto vencedor, né, no sentido de que não houve demonstração inequívoca dos elementos qualificadores da relação de emprego, o uso da estrutura fornecida pela contratante não foi considerado o suficiente para a caracterização da subordinação. Além disso, não houve comprovação de que os sócios das contratadas prestavam serviço no de trabalho dos empregados da contratante. Ou seja, não houve prova que aquilo era uma relação personalíssima, que ela era a única contratante do caso, ela prestava serviço para outras empresas, né? Tinha outras prestações de serviço. Então, com base nesses elementos fáticos, acabou se afastando a autuação neste caso, né? Esse é outro caso também, que acabou também afastando a incidência da contribuição previdenciária. Nesse caso, né, não houve comprovação dos requisitos de relação de emprego, isto é, subordinação, remuneração, personalidade e não eventualidade, que são aqueles requisitos da CLT. Com a relação de subordinação, voto vencedor destaque do relatório da fiscalização utilizou erroneamente a determinação controle do local da prestação de serviço como um dos principais elementos para resumir a subordinação, sendo que tal determinação é uma decorrência lógica de qualquer contrato de prestação de serviço. Então, os elementos motivadores da sua atuação não foram suficientes para dizer que essa pessoa jurídica, ela era, na verdade, de ex-funcionários, né, que que foi constituído somente para ter um benefício de carga tributária. Então, com base nisso, acabou também dando provimento ao recurso do contribuinte, né? Aí temos esse outro caso também, sobre terceirização de serviço, que entendeu que essa terceirização era válida, né? No caso, a empresa especializada em serviços de engenharia, no seu tipo, subcontratava outra pessoa jurídica com objeto social semelhante para a prestação de serviço de um projeto específico, prestação de serviço genérica, sem conversa de indicação de serviço nova,
Dentro do sócio da pessoa jurídica havia tantos indivíduos que já tiveram relação de emprego com contratante, quanto indivíduos que nunca tiveram relação de emprego. Então, na verdade, o fato de ser um ex-funcionário não é um pecado. Eu posso ter sido mandado embora, mandar a pessoa jurídica e voltar a prestar serviço, né? O que a autoridade de tem que comprovar é que realmente isso é uma pessoa jurídica de fato. Nesse caso, foi comprovado que era, porque ela prestava serviço para outras empresas, né? E tinha estrutura, tinha funcionários, tinha sede, então isso foi elemento que foi levado em consideração pelas autoridades julgadoras. E nesse caso, nós temos um dos casos da Globo, que a Globo foi autuada, que acabou, por maioria de votos, também entendeu que devia seguir em contribuição previdenciária seus valores pagos pela emissora, as pessoas jurídicas constituídas por artistas, administradores e profissionais de televisão, porque eles entendem que o serviço é personalíssimo, que, na verdade, é uma relação, né, de emprego, não de prestação de serviço. Com base nisso, acabou autuando a fonte pagadora, tá? Então, esses são os casos que eu queria comentar com vocês sobre prejudiciação, são casos bastante interessantes, né, emblemáticos, vale a pena estudá-los para poder entender melhor isso. É possível fazer? É possível, mas tem que tomar os devidos cuidados para que isso não seja objeto de questionamento. Se for objeto de questionamento, você possa ter elementos para poder defender essa relação jurídica. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe, se inscreve no canal e vejo vocês nas próximas videoaulas, né? Até a próxima. Obrigado.